Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, mais um Quality Cast. Boa tarde a todos, diretamente do WTC, Prática Clínica do meu amigo Daniel Coimbra, evento bombado. Já falei com muitos profissionais da área da saúde, muito bacana encontrar todo mundo. E quando tem essa troca de informações, muitos profissionais já passaram por aqui. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. E claro que o mais importante é que você se inscreva no canal, faça isso agora, dê um like, compartilhe, porque é muito importante para que a gente continue então o nosso trabalho aqui. Bom, o nosso convidado já esteve conosco, já assumiu o controle aqui do nosso podcast, dispensa a apresentação, acabou de sair do palco com uma grande palestra. Prefiro tratá-lo como o Dr. Perim já aqui conosco. Obrigado, Doc. Obrigado. Obrigado você pelo convite, é sempre uma honra poder estar aqui. É muito bom aqui. falar com você. Obrigado. Doc, me fala uma coisa, a gente está falando aqui com o Perim, com as câmeras ligadas, e a gente já começou o podcast antes, né? A gente estava comentando aqui para que a galera entenda sobre a sua palestra que você acabou de dar. A gente estava falando sobre esse ecossistema inteiro do entendimento, né? Claro que a gente vai falar sobre os análises de LP1, as famosas canetas, o aspiracional, né, das pessoas então com sobrepeso. Nós estamos aí para 2030 com quase 4 bilhões de pessoas obesas, metade da população mundial, já beirando 2,5, uma loucura, não tem paraquedas para essa obesidade. Junto a isso nós temos a estética, a busca da estética desenfreada. Junto com isso nós temos também a prática de atividade física e junto com isso nós temos a vigorexia. Quer dizer, tudo está na mesma panela ao mesmo tempo. Bom, os profissionais da área da saúde precisam estar muito bem azeitados para a melhor orientação desse paciente. O que eu quero dizer com isso? Profissionais da área da saúde, a medicina, os nutricionistas e assim por diante. Doc, eu jogo agora aí para você, para o teu campo, inclusive ele acabou de sair agora do palco, para falar sobre a obesidade, a suplementação e o melhor entendimento do profissional ao sentar com o paciente e despressurizar essa desinformação para que ele possa ficar bem informado. Perfeito. Kim, primeira coisa é que nós precisamos sair de um cenário de medo que está acontecendo dessa panela que você comentou, né? Tá cada vez mais cheias e trazendo um pouco dessa análise de tirar esse cenário de medo e entender, que é a frase que eu utilizei ali, que não existe saúde sem nutricionista. Então, hoje, quando a gente olha para esse cenário, principalmente com o advento, né, desses medicamentos, os análogos de LP1 e os análogos de GIP, eu falo que isso não é mais uma tendência, já é uma realidade. Verdade, né? Nada de tendência. Não é mais uma tendência, já é uma realidade e a expectativa para os próximos anos é que isso seja ainda mais realidade. Então nós precisamos sim, como profissionais da área da saúde, entender quais são os pontos de atenção e como que, através da nutrição e da suplementação, nós otimizamos isso daí. E para isso eu falo que não dá para colocar todo mundo no mesmo balde, todo mundo no mesmo pote. Singularidade de cada um. Singularidade de cada um. Porque existe dentro de uma jornada do paciente que utiliza esses análogos de GLP-1, né, os seus momentos. Eu brinco que existe a pessoa que descobre a existência desses análogos de GLP-1, geralmente quando tá ali num momento social, isso, ela vira... Imagina que eu não vou falar num qualquer roda. Exato, e aí a pessoa vira e fala, o que você fez para emagrecer assim? Então, geralmente, essa fase 1, ela vem geralmente de uma propaganda muito forte, né? E aí a pessoa decide utilizar esse medicamento. E existem alguns pontos de atenção, vamos dizer assim, pré-utilização desses análogos de LP1, inclusive para fazer com que isso tenha um resultado longevo, né? Peraí, o Doc tá falando pré, né? Então eu tenho um pré. Existe um pré. Começamos do pré. Exatamente, existe esse pré. Existe um termo, né, científico que chama flexibilidade metabólica. É um termo que nos próximos anos nós vamos escutar muito mais sobre ele. E de uma maneira geral, ele não é nada mais, nada menos do que preparar o terreno para o emagrecimento. Essa flexibilidade metabólica, ela é
preparar essas Tratar mitocôndrias. o solo. Isso, exatamente. Como se fosse antes de plantar. Antes de plantar, tratar o solo. Flexibilidade metabólica. Flexibilidade legal. metabólica. Fazer com que essas mitocôndrias tenham a maior capacidade de oxidar gordura, de queimar gordura. E é o que nós queremos dentro de um processo de emagrecimento. Então nós podemos fazer isso através da nutrição e da suplementação, principalmente quando a gente fala de antioxidantes, compostos bioativos, que são alvos extremamente importantes para esse cenário, para preparar esse terreno, deixar o solo fértil para a entrada desse medicamento, né? Então existe essa... Esse é o padrão ouro. Esse é o padrão ouro. Só que muitas vezes, quando a gente vai para o consultório, né, de nutrição, muitas vezes já chega na segunda situação, que é o paciente que já introduziu de maneira essas clandestina, canetas, exato, e começou a ter os seus efeitos colaterais. E aí, quando começou a ter os efeitos colaterais, ele decide procurar um profissional da área da saúde. E aí ele já chega com algumas queixas, como por exemplo uma sarcopenia muito agressiva. Então, queda de cabelo. Queda de cabelo. Tá ficou muito famoso, né? Alguns meses atrás, aquela Ozempic face, que é aquela cara de Ozempic, né? Essas questões estéticas muito características do uso desses medicamentos. Por quê? Porque a pessoa não come. É o que espera desses medicamentos. Então, estima-se que ela tem uma perda de 99% de várias vitaminas e minerais extremamente importantes. Então, vitamina D, magnésio, cálcio, todos esses nutrientes... Eu consigo falar que esse indivíduo está desnutrido nesse momento? Consegue uma afirmação muito clara para isso daí, que essa pessoa ela está desnutrida de macro e micronutrientes. Tá. Então, a ciência ela mostra, né, que quando nós aprendemos sobre sarcopenia, sobre essa queda de massa muscular, isso antigamente era muito associado ao envelhecimento. Pessoas acima de 60 anos. Com a inserção desses medicamentos, dessas canetas emagrecedoras, nós antecipamos essas desordens musculares. Então, hoje existem pessoas com 35, 40, 45 anos de idade utilizando esses análogos de GLP-1 e tendo essa perda de massa muscular que, teoricamente, seria associada a uma pessoa acima de 60, 65 anos. Que loucura. Então, são pontos importantes, determinantes para a gente. A idade biológica dele, nesse momento, nesse aspecto, está comprometida. Exato. E esse é o exemplo claro, né, da frase que eu falo que não existe saúde sem nutricionista, que mostra que não é só fechar a boca, não é só consumir menos do que gastar. Porque se não fosse isso... se fosse essa formulazinha, Se fosse essa fórmula bariátrica, teria resolvido esse problema anos atrás. Só que existe um problema muito grande, assim como foi o problema com a bariátrica, que é o reganho de peso. Sim. Que seria essa terceira fase, no caso do desmame dos medicamentos. Quais são os pontos de atenção que eu preciso ter para ir retirando esse medicamento e que esse reganho de peso não aconteça? Você falou uma coisa muito legal, eu sou verdadeiramente curioso para saber, não sei se já tem estudos para isso, acho que é muito cedo ainda, mas conforme você fala isso, e se eu sou esse paciente que fui aqui com o Doc, já com esses efeitos todos, queda de cabelo, né, como é muito nítido para vocês, sarcopenia, etc e tal, com a caquexia, tudo junto. Mas tem um fator que eu sou curioso. Por exemplo, eu emagreci afinal, eu não quero mais aquele corpo, eu estou dependente disso e agora? Você vai me tirar isso? Eu não quero. E começo a panicar. Exato, existem esses dois cenários. Existe o cenário da pessoa que não quer tirar de jeito algum, porque realmente quando você vai tirando esse medicamento, seu apetite vai voltando ao normal. E ainda mais se essa pessoa, ela veio dessa ideia de tipo, já que eu como pouco, eu posso comer qualquer coisa. E aí é pizza, hambúrguer, todo dia, uma vez, 2 vezes ao dia, ela começa a sentir esses efeitos disso daí. Ou existe também as pessoas que falam, atingi o meu peso, perdi 10, 15, 20 quilos, como eu esperava, agora eu quero tirar o medicamento. Qual vai ser o meu marcador? É o peso, a minha saúde, enfim, aí vai. Exato. E aí começa. E aí que entra a nutrição e a suplementação. Básico, né? O básico. Essencial. E quando a gente fala de básico, é o básico mesmo. Nós podemos falar do clássico proteínas. E depois eu vou para um outro suplemento mais básico ainda do que as proteínas. Porque quando nós inserimos proteínas, depois dessa ingestão de proteínas, de 4, 5 até 6 horas depois, nós secretamos naturalmente GLP-1. Então nós conseguimos, através da alimentação e da nutrição, fazer esse equilíbrio entre o que esse GLP-1 está vindo do medicamento, e já que está diminuindo do medicamento, eu aumento através da nutrição e vai criando esse cenário de transição. Quer saber uma outra coisa básica, que é básico e que tem um efeito importante? Fibras.
fibras alimentares. Parece básico do básico, mas a nossa população não consome Não come. fibras. 4, 5 frutas por dia. Não tá? consome. Dó, o que é? 30, 35 gramas, 40 gramas? Olha, a gente tem uma faixa de recomendação de 20 a 30. 20 Só que a 30. muitas pesquisas falam que, inclusive, essa faixa de recomendação, É mais? ela subestima a real quantidade de fibras. Porra, Só que beleza, vamos seguir isso daqui. Tem sido cada vez mais raro as pessoas chegarem com 20 gramas de fibras ao longo do dia, distribuídos através da suplementação. Porque da não tem, da alimentação. não tem diversidade de alimentos, pode ser? Não tem diversidade de alimentos. Essa pessoa não tem apetite. E se ela tira o apetite, ela tira... Ela faz 2 refeições por dia, Exato. sei lá. 3 quando quem no dirá. máximo, no máximo. E também não deve nem beber água. E não bebe água. 93% dessas pessoas sofrem de desidratação. E tudo isso culmina Constipação, numa blá, 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 blá. constipação. Metais numa- pesados, porque eu tô até vendo já. Numa fraqueza muscular, numa microbiota intestinal menos biodiversa, porque não tem alimentos Comprometida, para trazer isso daí. Então, uma das coisas de suplementação que eu mais tenho prescrito na prática clínica tem sido módulos de fibras, para justamente tentar chegar nessa faixa de recomendação mínima que nós temos para cuidar desse intestino que é tão importante nesse Mas caso. agora eu vou pegar o Doc aqui. Olha só, o Doc estava também no mesmo evento que eu lá nos Estados Unidos. A gente procura se orientar, né? Não ficar só no mercado nacional, saber visitar indústrias, assistir aulas e participar de congressos e feiras. E a gente fala muito, vocês também, sobre... Agora a legislação brasileira mudou, né? A partir de setembro, teste de estabilidade e outras coisas, né? O medo é, nessa fase de saúde pública tão aguda, produtos que a gente chama de greenwashing. Então eu tenho lá várias alegações que a ciência não comprova aquela miligramagem, nada de nada, não vai entregar nada. Nada, não faz nem O rótulo é cócegas. lindo, não faz nem cócegas. Então, mas também é um perigo o que suplementar e de que maneira, né, com aporte para quem faz o uso, né, dos análogos. Perfeito. Né? Isso é sensível. Né? E um exemplo clássico disso daí é o ômega 3. Porque quando a gente olha para o ômega 3 e essa expansão dos seus mecanismos de ação, então hoje o ômega 3 ele é muito importante para a saúde muscular. Este ômega 3 ele tem uma capacidade de cuidar do fígado muito bom e trazer aquela flexibilidade metabólica que nós comentamos aqui. Adorei esse nessa nome. questão. O ômega 3 ele cuida do cérebro. Então o ômega 3 ele tem uma versatilidade muito grande. Só que doses que nós falávamos há alguns anos atrás, de 500 miligramas de ômega 3, não faz nem cócegas nesses cenários. Então nós precisamos muito trazer esse cenário de 2 a 3 gramas de ômega 3 por dia para exercer esses benefícios a nível de saúde muscular. 2 a 3? 2 a 3 gramas de ômega 3 por dia. E aí, se não tem um ômega 3 com selo de qualidade, um ômega 3 que tem uma grande uma concentração ideal por cápsula, né? Eu brinco que aí o paciente ele vai precisar mercúrio, né? de 43 cápsulas por dia para atingir essa recomendação. Então, esse é um exemplo clássico disso daí, do quanto a dose ela determina a efetividade que é prometida, a entrega desses suplementos. Olha, o Doc não suplementos. pode falar, mas eu posso. Atenção, tiazinhas, avós, mães que assistem programas da tarde. Quando você vê lá, ômega, compra um, aí vem mais 2, depois você ganha mais 3. Né? Não tem ômega ali dentro. Não, tem tudo menos ômega. Tudo menos ômega. Então não caia nessa, né? Porque, pô, é sacanagem. Exato, exatamente. Então, esse é um exemplo clássico disso daí, né? Outra coisa, outro suplemento que está super na moda, magnésio. Magnésio. Em todas as suas versões. Em todas as suas versões, né? Eu brinco que há uma confusão, porque tem magnésio para dormir, magnésio para treinar melhor. Então, magnésio ele está em alta. E o magnésio ele é muito bom mesmo. Ele impacta mais de 1000 reações do nosso corpo. Então é um mineral muito, muito importante, né? Só que às vezes você pega suplementos que tem 50, 60 miligramas de magnésio, que não vai fazer nem cócegas. Então a gente precisa de 250 a 400 miligramas de magnésio para ter esses efeitos no metabolismo do nosso paciente. E principalmente nessa questão até do uso de análogos de GLP-1, nós temos a possibilidade de utilizar o magnésio para corrigir uma possível constipação. Nós temos a possibilidade de utilizar o magnésio para melhorar essa disposição cerebral. Afinal, essa pessoa ela consome menos nutrientes, o cérebro fica mais cansado, não tem energia para o cérebro. Então nós podemos utilizar esse magnésio como um grande aliado para o cérebro dessa pessoa ômega também, nem você acabou de explicar. O ômega também. Teve um artigo publicado há poucas semanas atrás.
Ah, já sei, não vai falar que eu tô pensando. Do ômega? Do ômega Mal? Não. Esse aí é Você- uma polêmica. Tá, não vou nem falar desse. Não, é do bem. E olha que legal, eu sou fã, até apresentei ele agora no palco, no congresso do Daniel. Aham. Todo mundo já ouviu falar, e não tem como negar, dessa afirmação, de que fazer exercício físico faz bem pro cérebro. Ok? Beleza. Isso é inegável. Beleza. Irisina, pá. Exatamente, Tá. exatamente. Vambora. Olha só que legal esse artigo publicado há poucos dias atrás. Ele pegou as pessoas e dividiu em 2 grupos. Ambos os grupos faziam o mesmo exercício físico. Tá. De musculação, trazendo Exercício resistido. Exercício resistido, trazendo Beleza. toda essa questão de irisina, BDNF, todos esses neurotransmissores secretados pelo exercício físico e exercendo um papel positivo no cérebro. Beleza. Olha que eles viram que fazer exercício físico, de fato, faz bem para o cérebro. Só que fazer exercício físico associado à suplementação de ômega 3 faz um bem ainda maior. Pô, conseguiram provar isso. Então existe um fator de plasticidade cerebral que traz todas essas questões cognitivas chamado BDNF. BDNF. Isso aumenta com exercício físico, só que aumenta ainda mais quando esse exercício físico é suplementado com ômega 3. Neurotransmissores que então famosos, dopamina e serotonina, que está super em alta, aumenta sim com exercício físico, só que aumenta ainda mais quando esse exercício físico é associado a ômega 3. Então parece que o ômega 3 ele favorece, inclusive otimiza as adaptações cerebrais do exercício físico. Então olha que coisa brilhante, né? Pô, muito louco imaginar isso. Ao mesmo tempo que o Doc está falando, quem é que consome, que nem o Doc explicou agora, a quantidade ideal para a saúde de ômega 3? Você come peixe 3, 4 vezes por semana? Não. Em São Paulo você não consegue. Por isso que se faz a suplementação. Exato. Tem um artigo bem legal também, muito bom você ter tocado nesse ponto, que eu também mostrei agora. E ele é super novidade. Eles foi publicado agora, no último congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte em Atlanta, que eu participei de uma sessão sobre saúde muscular, além das proteínas. E eles abordaram muito sobre o ômega 3. Eles apresentaram um estudo que analisou a quantidade de ômega 3 na população em países espalhados pelo mundo inteiro. Ah, curioso isso. E o Brasil, a população brasileira, menos de 4% da população tem os níveis adequados de ômega 3. Ou seja, 96% para mais. Não, achei que das era grande, pessoas mas não assim. Precisam. Assim é nada. Eu tenho uma frase que ela é meio polêmica. Assim é nada, né? Ela é meio polêmica, mas eu me sinto à vontade para falar. Vai. Não existe uma pessoa no mundo, hoje, 2025, que não precise de um tipo de suplemento. Não existe. Vamos pro básico, creatina. Será que a pessoa consegue consumir 5 gramas de creatina através da alimentação? Até consegue, com 2 quilos de carne por dia. Só que aí eu brinco, se essa pessoa ela consome 2 quilos de carne vermelha por dia, ela vai precisar de um suplemento para amenizar os impactos intestinais disso daí. Então, não tem uma pessoa no mundo hoje que não precise de pelo menos um suplemento. Eu acho que não é polêmico, acho que faz todo sentido. Primeiro, pelos fatores exógenos. Exato. Eu vou daí já. Né? O que está acontecendo no planeta, o que nós somos submetidos desde das luzes e tudo mais. Então, assim, é claro que algum tipo, ou magnésio para o sono, ou alguma cepa ali que eu preciso, enfim, claro, me faz todo sentido. Exato. E os nossos alimentos, eles estão ficando menos nutritivos, né? Assim, a laranja que chega na nossa casa e viajou da estado da Bahia até a sua mesa, ela já não tem aquilo que deveria ter lá na Bahia. Que tinha algumas décadas atrás. Bom, fora isso. Então, estima-se que hoje, se você pega 100 gramas de um mesmo alimento, e compara esses 100 gramas desse mesmo alimento há 20, 30 anos atrás, a perda de micronutrientes pode chegar em 90%. 90%. Da maneira que esse alimento foi concebido, né? Para chegar na sua mesa, o quanto o nosso solo é paupérrimo em vitaminas e minerais, né? Porque ele não tem aquele reciclo, não tem tempo de, né? Tudo isso. Exato, todas essas questões ambientais. Então, por isso que não tem uma pessoa no mundo que não precise de um tipo de suplemento. É claro que não existe receita de bolo. Cada pessoa, de acordo com seus hábitos de vida, vão ter ali seus direcionamentos mais... modulando. Exato, mais junto do com o que é mais nutricionista, importante. com o seu médico. Mas... a suplementação, ela é extremamente importante. Agora, Doc, me fala uma coisa. No momento que a gente está hoje, né? Esse indivíduo que a gente estava falando, que chegou no consultório lá com o cabelo ralo, já com perda importante de massa magra e tudo mais, intestino, enfim, ele está cheio de problemas.
Como é que está a cabeça de vocês, dos profissionais da nutrição, em relação às equipes transdisciplinares para cuidar desse paciente? Até que ponto a sua pasta pode ajudar esse indivíduo e até que ponto você tem que passar para um colega para te ajudar em algum aspecto? Ou psicológico, ou, enfim, qualquer situação que você precise de apoio de um colega, ou da medicina, enfim, ou um psicólogo. Kim, eu diria que o sucesso hoje é multidisciplinar. Intradisciplinar. Transdisciplinar. Né? Exatamente. Esse trans e esse intradisciplinar é o que traz sucesso, que estão todas essas áreas comunicando. Porque não existe uma pessoa emagrecer se ela não tiver uma saúde mental bem estabelecida. E não existe uma pessoa emagrecer e ter uma saúde mental bem estabelecida se ela não tiver uma saúde endócrina. E não existe saúde endócrina se essa pessoa não tiver uma nutrição. Então, assim, o segredo, e seria o cenário mais sonhável possível, que todas essas pessoas fossem assistidas por essas múltiplas competências, esses múltiplos fatores que estão, sem dúvida nenhuma, interligados. E quando a gente traz isso para a nutrição, existe uma parcela pequena que mostra isso daí. Vamos falar de performance esportiva? Antigamente tinha uma frase muito que eu falo que é uma das maiores inverdades da nutrição, que é: na nutrição esportiva só 5 suplementos funcionam. Ah, tá. Poxa. É verdade, foram um bom tempo isso. Por muito tempo isso norteou. Até hoje, né? eu escuto uma... Até hoje. Você tá falando, eu tô pensando aqui. Até hoje verdade, se fala muito disso aí, que o que funciona cabe em uma das nossas mãos. Ei, peraí, performance esportiva, até alguns anos atrás, ok, nós podíamos até entender como uma performance direta. Só que hoje, se o meu paciente ele não dormir bem, ele não performa. Se ele não tiver uma boa saúde intestinal, ele não performa. Se ele não tiver um sistema imunológico legal, ele não performa. E quem consegue correr, pegar peso, fazer sua prática de exercício físico com um nariz entupido, com uma rinite, com essas questões imunológicas comprometidas? Então, performance é um exemplo claro de como está tudo interligado. Você tem tanta razão que eu falo sempre, né? Você sabe, eu estou sempre com vocês e médicos e tudo. E um dia desse eu entrevistei um colega oncologista e ele falou assim: Kim, mastologista. Ele falou: eu não trato uma mama, eu trato o paciente como um todo. Eu acho que não muda para nutrição. Exato. Eu vou lá no Perim, supomos que eu queira então aumento de massa magra e tal. Se ele não fizer uma boa anamnese com o Kim para entender a minha jornada, como é que eu tô, qual é o meu mapa metabólico, eu tô brincando agora assim, como é que eu tô naquele momento, eu tô me enganando, ele tá me enganando, ele não vai ser capaz de me ajudar. Então, por isso que a gente fala sempre, né? A área de vocês tem que ser um pouco menos tem que ser mais humanista, né, e menos numérica. Exatamente. Você precisa entrar nessa pasta, porque assim você vai me devolver o que eu preciso de fato. E isso tem total relação com o que eu acredito muito forte na nutrição. É uma volta, né, Doc? Exato. Que acho que a gente saiu um pouco do trilho, não sei se você concorda, né? Eu tô falando na carreira deles, dos profissionais da área da saúde. Eu acho que a nutrição do Brasil é uma das melhores do mundo, não tenha dúvida. 250 mil profissionais, está tudo ótimo. Só estou dando detalhe do detalhe do detalhe. Porém, eu acho que a gente saiu um pouco do trilho, né? Desde da Firmina, a primeira nutricionista, né, do Brasil, na década de 40. A primeira nutricionista chama-se Firmina, viu? E a gente está tentando voltar agora. Eu acho que é isso. Não sei o que você pensa, perfeito, Doc, sobre porque isso. Tem duas coisas que eu quero falar sobre isso. Você falou da primeira nutricionista. Existe na nutrição uma coisa da primeira aula de graduação de nutrição. No primeiro dia. O dia que você toma o trote e você aprende dia isso. Zero. Existe algumas leis da nutrição chamadas leis de Pedro Escudeiro. Ninguém fala disso hoje em dia. O Pedro Escudeiro que... Sei. Exato. É um contexto histórico, um contexto muito importante, né? que trouxe, essas algumas leis que norteiam o que é uma nutrição. Você foi lá atrás agora, né? Fui lá atrás. Tá. E uma das leis é essa diversidade alimentar. É a diversidade alimentar. Então nós saímos do trilho, inclusive com as leis que, vamos dizer assim, caracteriza a nossa profissão, onde tudo ficou quase que exclusivo para um olhar sobre calorias. Mas tal alimento ultraprocessado, ele é melhor do que uma fruta porque tem menos calorias. Ei, pera lá. Até os produtos, lembra? Exato. Tudo é caloria. Tudo é caloria, tudo é caloria. E nem tudo são calorias. Por exemplo... Calorias de quê? Calorias de quê? Imagina, chega lá. Estamos aqui no consultório. Beleza. Você é meu paciente, Kim.
Vamos imaginar que você chegou no meu consultório com obesidade, querendo emagrecer, só que por outro lado, você tá com um problema no seu trabalho. A obra que não entrega. Para, Doc, não precisava lembrar, pô. Pô, isso vai ficar gravado, hein? Uma obra que não entrega, um monte de planilha que você tem que organizar, um monte de coisa. Então você tá com um cenário do seu trabalho cheio de pressão. E essa pressão tem feito você dormir menos. Você tem acordado no meio da noite lembrando da obra, Obrigado. lembrando das planilhas. E essa falta de sono aumenta muito o risco de algumas questões relacionadas à saúde mental. Então você começou a ter mais ansiedade, começou a ter esse burnout que está super falado, e aí você começou a ter mais compulsão alimentar. Então você chega a 4 horas da tarde, você quer consumir uma caixa de chocolate inteira, porque você não quer só um pedacinho de chocolate, você quer uma caixa de chocolate inteira. Você chega na sua casa à noite, você não quer pedir uma fatia de pizza, você quer a pizza inteira. E isso faz com que... Calzone, tá? Por favor, Isso faz com que você tenha uma desbiose intestinal, que mexe no seu sistema imunológico, e aí você começou a ter uma série de gripes, de resfriados, que te faz ficar mais na cama, não ter tanta disposição para o exercício físico. E isso te gerou um cansaço físico e mental muito grande, que você começou a ter problema no seu relacionamento, porque você não quer mais sair na sexta-feira à noite para tomar um vinho, ter um movimento social, seja no seu relacionamento, ou seja com seus amigos, porque você está desanimado. E tudo isso, você quer emagrecer. Aí o meu amigo falou pra tomar testo, que eu tô com a testo baixo. Exato, e paralelo a isso, você começou a tomar um monte de hormônio e um monte de medicamento, porque aí você começa a tomar um monte de medicamento para dormir, um medicamento para depois do almoço você não ter que tomar 43 xícaras de café, e aí depois isso acaba com o seu estômago, e aí você coloca os prazóis da vida, e tudo isso é um único paciente querendo emagrecer. É sério mesmo, Olha com lá, a nutrição do século XXI, eu vou virar pra você e falar, Kim, achei a solução do teu problema. Meu amigo, basta você fazer uma dieta hipocalórica que tá tudo certo. Poxa, não é isso. Não é subestimar demais. Se fosse só olhar, novamente, se fosse só calorias, bariátrica teria resolvido o problema há décadas atrás, e nós não teríamos o cenário de obesidade e que você comentou aqui no início do podcast. Você vê, né, Perim? Eu converso com seus amigos todos e, sei lá, com o Murilo, com o Zilber e tal, e a gente acaba falando que nem, microbiota e tal. Eles são honestos, falam, Kim, a gente aprendeu muito, mas é uma gota no meio do oceano o que a gente sabe sobre a... Né? Então, assim, tem que ter um pouco de humildade, né? E a complexidade é muito grande, tem que ter esse respeito. Não dá para ter só esse verniz que a gente está falando, Exato. De uma magia, de um suplemento, ou de uma conduta que só eu sei, basta fazer isso. Exato. E aí vai aquilo que você bem falou e o que eu acredito também, que é a singularidade, né? O que é bom para o Perim, de repente com a mesma idade do Kim e tal, com a mesma altura e tal, foram criados juntos, mas cada um é um, né? Então, cada um é um. Exato, exatamente. Realmente... A nutrição do século XXI, ela não aceita, a nutrição de verdade do século XXI, ela não aceita mais receita de bolo. Não tem como o que funcionou para um funcionar para outro, porque são histórias de vidas completamente diferentes. São situações, são momentos, são nem só alimentos, são tudo. O estresse que uma pessoa passa não é outro, às vezes a gente nunca sabe o fardo que outra pessoa carrega. E isso muda totalmente a sua relação com a alimentação, a sua relação com a nutrição e todos esses fatores que nós conversamos. Ô, Doc, quero saber a sua opinião em relação, você que é O Doc é tanto docente quanto discente, está sempre aprendendo e ensinando, né? Então eu vou chamar de docente e discente. Você, como vê os teus pares hoje? Quais são, te colocar numa saia justa aqui, quais são os 4, 5 pontos que você acha que essa galera nova deve prestar atenção neste momento da nutrição? Porque a nutrição do passado, ok, ela está lá, nós temos essa do presente, mas me fala aqui do presente para frente, o que você espera? Então nós fizemos um resgate, a volta então para o básico, que nem estava me explicando, né, do escudeiro. Como é que fica? Como é que está esse profissional hoje, né? Perfeito, adorei. Olha, primeira coisa,
o que nós aprendemos há 10 anos atrás, e eu lembro nessa sessão de Dissent, indo em congressos, e foi muito importante na época, e nós temos muitos estudos, inclusive, em determinar essa questão de calorias como um grande determinante de nutrição, foi muito importante há 10 anos atrás. E não que calorias não seja importante, mas não pode ser olhado como único e exclusivo Aprendemos fator. com isso, né? Aprendemos com isso. Só que hoje nós estamos aprendendo também que existem múltiplos fatores que vai muito além da caloria para a nutrição fazer a diferença no mundo. Até porque, e aí já trazendo para o segundo, né, tentando tirar um pouco esse medo do que não tem como falar de futuro sem falar sobre inteligência artificial. Ah, sim, o IA tá aqui. Exato. Opa. É claro que a inteligência artificial pode ser uma ótima calculadora de calorias. Só que o nutricionista não é calculadora de caloria. E é por isso que nunca um Google ou a inteligência artificial que está na moda vai substituir o trabalho bem feito do nutricionista. Não vejo. O nutricionista que sabe olhar para todas essas coisas. É claro que eu não vou trazer aqui uma visão antiga, tipo, nossa, deixa essa inteligência artificial de lado. Não, a inteligência artificial pode trazer muitos e muitos insights, ferramenta. inclusive para a nossa prática clínica ser ainda melhor. A inteligência artificial pode ser um grande aliado para a nutrição, não só do futuro, mas a nutrição do presente, né? Então eu vejo muito isso daí. Outra coisa que talvez a nutrição do futuro, que é o que eu falo muito no meu curso, na minha formação, que eu uso a nomenclatura suplementação inteligente. Que é, quando nós olhamos para a suplementação há 10 anos atrás, era para quem quer ficar fortão. Assim. Pro atleta de alto rendimento. Quem nunca Uma brigou. fatia muito Exato, pequena. quem nunca brigou com a mãe. Aí quando chegou a creatina, Tá ela tomando esse falou que é a anabolizante bomba aí aí, que tá tomando. Opa. Só que hoje a suplementação, eu falo que ela muda não só a performance esportiva, ela muda a performance mais importante das nossas vidas, que é a performance da vida. E nós temos a capacidade de fazer isso com a suplementação. Creatina é um exemplo claro disso. Há 10 anos atrás, creatina era para ficar fortão, ganhar massa muscular. Hoje, creatina ajuda Quase a pessoa 70 mil trabalhos publicados no PubMed. Exato. Hoje, a creatina ajuda a pessoa a viver mais e viver melhor. Isso é incrível. A creatina ajuda uma pessoa a ter fertilidade, a gerar Incrível. um filho para o mundo. Então, são exemplos claros disso aí, de como eu vejo a nutrição e a suplementação, não só... HM-beta. Exato, não só e até mesmo a nutrição esportiva. A nutrição esportiva ela dá uma base muito importante para essa performance. É a Fórmula 1 para poder vida. entender, né? Sim. Exato, para essa performance da vida. Outra coisa que para o futuro nós precisamos se atentar, saúde hepática. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia. É mesmo. De esteatose hepática, né? De pessoas que nem bebem, né, Isso Doc? que eu ia falar, Né? não alcoólica. Eu tenho visto. Se a gente pega nossos pais, Eu tenho visto. anos atrás, qual era a grande preocupação de fígado? Esteatose hepática alcoólica. É, sim. Verdade. Hoje, esteatose hepática não alcoólica. Os hábitos de vida das pessoas, principalmente não inserido no consumo de bebida alcoólica, mas inserido Sim, nessa questão relacionada aos hábitos, alimentos ultraprocessados em excesso, sedentarismo, esses fatores de hábitos, né, comportamentais, contribuindo cada vez mais para isso daí. Época, os órgãos sentem de uma maneira, né? O que você está fazendo comigo? É mesmo? Você vai mandar tudo isso para filtrar, né? Exato. E a última mensagem que eu quero deixar é que nunca foi tão bom ser nutricionista. Ah, essa chamada, esse slogan do Doc é perfeito, encaixa. Nunca foi tão bom ser nutricionista. Nunca foi tão bom ser nutricionista. Nunca verdade. foi tão luxo cuidar da saúde. Se você pega, por verdade. exemplo, aqueles anéis que cuidam de qualidade do sono. Os biomarcadores, né? Os biomarcadores de qualidade do sono. Nunca foi tão sinônimo. Eu brinco que Louis Vuitton tá pra trás agora, porque agora o grande marcador de luxo é essa qualidade do sono. E brincadeiras à parte, quando a gente pega os valores de bolsa, né, os valores do mercado disso daí, essas empresas de wellness, essas empresas de lifestyle, cresceu mais nos últimos anos do que essas marcas de luxo. Então isso mostra o comportamento de mercado. Hoje existem hotéis criados só para a pessoa dormir bem. É incrível. Hotéis desenhados milimetricamente para uma pessoa dormir bem, para uma pessoa ter qualidade de vida. Toda a ergonomia da cama, etc e tal, acústico e tal. Imagina quem ia falar, para, deita aí. Exato. Então nunca foi tão bom ser nutricionista. Então não acredite de que a nutrição vai ser substituída, ou que a nutrição está acabando. Pelo contrário, nunca foi tão bom ser nutricionista. Eu vou complementar o que o Doc está falando aqui, tenho lido e eu vejo o seguinte.
A IA é uma grande ferramenta para todos os ramos de atividade, não tenha dúvida disso, né? Saber usar. E o que o artigo diz é o seguinte: antigamente, então, era homem contra homem. No mundo corporativo, a concorrência. Hoje é homem contra homem com IA. Você tem que saber usar o IA ao seu favor. Mesmo porque, se o doc estiver lá no consultório, nas atividades dele, usar a ferramenta IA, teoricamente, sobra muito mais tempo para que ele possa cuidar do Kim de uma maneira mais humanista. E essas coisas técnicas, a IA pode fazer para ele. E a IA é muito boa, até para a conduta ser mais assertiva e humanista. Olha que raso no dia da consulta eu perguntar: Kim, você dorme bem? 8 horas de sono por noite? Ah, sim, não, beleza. Agora, e se você Olha usa lá. o anel, ou até mesmo Não precisa nem perguntar. esses relógios, que hoje em dia é Sim, super tranquilo. sim. Você consegue avaliar o sono do Kim dos últimos 35, 40 dias. Então, às vezes, o Kim chegou no consultório e falou: poxa, não cheguei no resultado que eu queria. Poxa, não consegui ter adesão ao seu plano alimentar. Como que foi o sono do Kim? Hoje Ali, a IA... ali você já matou tudo. Hoje a IA te fornece isso. Então é muito raso você perguntar para o Kim no dia da consulta. Porque o dia da consulta, numa sexta-feira, é uma coisa. Mas e a próxima semana? E as próximas 4 semanas? Olha o tanto de coisa que pode acontecer na vida do Kim e modificar o sono, que é um marcador determinante que de eu vou levar resultado no dia clínico. 15 e que eu vou levar no outro dia 15. Exato. Mudou exato. tudo. Então a IA ela vem para enriquecer, trazer ferramenta para o homem, igual você falou, trazer ferramenta para a prática clínica do nutricionista. Doc, caminhando pro final, pelo tempo, você tem que ir lá no estúdio pra gente falar mais, mas olha só, uma saia justa pra você, tá? Vamos ou não? Vamos. Essa câmera é vossa, eu quero que você dê um recado com tudo isso que eu falei com o Perim. Nessa fotografia aérea, eu quero que você dê 2 recados. Primeiro recado, para o meu fornecedor da indústria de suplementação neste país. Um recado para ele com o seu olhar. E depois eu quero que você dê um recado para o seu colega nutricionista. Vai. Vamos nessa. Então vou começar com o fornecedor. Com a suplementação, Ok. com as indústrias, o olhar que ele deve ter, com a sua prática, com tudo que está acontecendo no mundo. Uma puxada de orelha ou um elogio, o que você quiser. Não, elogio. Eu gosto... Eu diria que siga nesse caminho. Eu acho que o que nós tivemos nos últimos 3, 4 anos de melhora na qualidade dos suplementos, que hoje nós temos comparado a alguns anos atrás, é maravilhoso. Continue nesse caminho. A área da suplementação, ela vai crescer muito e muito além do atleta. Como eu disse, não tem uma pessoa no mundo que não precise de pelo menos um tipo de suplemento, mas um suplemento bom, um suplemento que traduza o que a ciência da suplementação publica hoje. E para isso, a qualidade da matéria-prima, a qualidade dos produtos desenvolvidos pela indústria é determinante. Muito bom. Agora para o seu colega nutricionista. Você, nutricionista, eu diria que tenho muito orgulho dessa profissão que você escolheu. Eu acredito muito que a nutrição com responsabilidade, a nutrição do século XXI, essa nutrição que olha para todos esses pilares, é hoje o principal ativo que nós podemos ter para mudar esse cenário de saúde, porque não existe saúde sem nutricionista. Então, nas nossas mãos, nós temos ferramentas poderosíssimas, nós temos nas nossas mãos uma profissão com a capacidade de mudar não só a fotografia, aquele momento único do paciente que senta na nossa frente, mas o seu filme da vida, a sua história de vida através da nutrição. Não é à toa que o Perim tá onde tá, né? Super requisitado, fala super bem, extremamente cerebral. Parabéns, meu. Obrigado, obrigado. Parabéns por tudo isso. E em breve estaremos juntos, né? Lá na nova loja, quero te mostrar tudo. Nós temos um auditório muito legal, muita coisa lá que a gente pode fazer junto. Parabéns pela jornada. E muito em breve, fala para a galera saber, até dezembro, como é que está o seu cronograma de tanta atividade até dezembro? Só para não te deixar Bastante embora sem falar. Anotem. Eu tenho
um evento itinerante que acontece em 8 cidades do Brasil, né? Chama Formação em Suplementação Inteligente. Então é um dia inteiro presencial, justamente para trazer formar o nutricionista para esse olhar da suplementação muito além do esporte, transformando a performance de vida das pessoas que sentam na sua frente. E em outubro, dia 3 de outubro, em São Paulo, eu vou fazer um evento chamado GLP-1 Experience. Um evento para trazer para o nutricionista para ele ocupar esse espaço que o mercado de GLP-1 abriu. É mostrar que não existe saúde sem nutricionista e que o determinante para ser efetivo esses medicamentos passa pela nutrição. Então não precisa ter medo, é para ter inclusive muita propriedade, porque isso mostra pra gente que nunca foi tão bom ser nutricionista, porque nós vamos ter um público extremamente necessitado da nutrição agora, essa realidade e nos próximos anos. Gostei dessa sua fala. Essa situação passa pelo corredor na nutrição. Passa. Não tem como, né? Não tem como. Boa fala, é verdade mesmo. Não tem como. Passa pelo corredor da nutrição. Ele não tem outro caminho, ele tem que passar por isso. Alguém vai ter que... Esse espaço vai ser ocupado, vai? Exato. Pode ser assim? Exatamente. É bem inteligente isso. É isso aí. Muito bom. Estaremos juntos em breve, então, muito com tudo bom. isso. Obrigado. E me deixa o seu chamado endereço eletrônico para quem não te conhece, todo mundo te conhece. Mas vocês não concordam com o meu endereço eletrônico, vocês dão risada. Não, endereço eletrônico é uma coisa. Orkut foi sacanagem. Vai, Doc, teu Instagram. Meu Instagram é @PedroPerim, com M no final. Lá eu compartilho as coisas que eu estudo, e todas essas coisas envolvendo a ciência da nutrição e principalmente a ciência da suplementação, que eu sou apaixonado. Muito bom. É isso aí, pessoal. Perim aqui no QualityCast. Aguardem que nós estaremos juntos lá no nosso estúdio. E claro, novamente eu aviso vocês o nosso curso na nova loja. Nós da Quality Nutrition, junto com a E4, com o Gustavo, fizemos um curso que será dia 15 e 16 de outubro, nas novas instalações. Vamos falar ali desde gestão de categoria até a parte tributária. Muitos vão falar lá: Rodolfo Pérez, Carlos Tomaiolo, Gislene da Biade, Mário Rogério da Scantec, Vanessa da Pura Vida, Maurício Paulo do Tributário, quem mais, Andy? Robson Galvão, Ana Seixas da Mundo Verde, muita gente boa vai falar então sobre o varejo, o mercado de varejo, você amigo lojista. Eu claro que eu vou falar. E você, amigo que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _, e muito importante, senão o Perim não volta mais, deixa o like, compartilhe, porque realmente é extremamente importante para que a gente possa levar sempre conteúdo de primeira para você. Muito obrigado, apenas naquela câmera do meio. Tchau, pessoal, valeu. Tchau, obrigado, tchau. até. Quality Cast by Marcelo Kim.